Pessoal, mais uma vez, né? Essa internet me deixa na mão. Mas, enfim, são coisas que eu não consigo resolver, né? Não está ao meu alcance. Então, peço desculpa mais uma vez, né? Por essa falha aí da internet. Mas, vou esperar vocês entrarem novamente. E, mais uma vez, desculpem aí a internet. Que ela deu uma quedazinha aqui e eu não consegui continuar, né? O meu raciocínio aí da live de hoje. Aí, gente, ótimo, né? Então vamos lá, vamos continuar, né? Porque agora eu acho que tá. Às vezes acontece de algum certo horário, tanto que eu coloquei essa live às 9 horas, justamente porque geralmente às 8h30 me dá um pique de internet aqui na residência. Só que agora eles vão te dar às 9h15, né? Então eu vou ter que pensar em trocar esse horário, imagina só. Ou se não, ligar para o provedor e pedir para ele para tomar uma providência, né? Mas enfim, vamos lá. A gente estava falando então sobre o manejo, né, das feridas e também relacionado aí com a adesão do paciente naquele tratamento. Então, às vezes é comum do paciente tentar melhorar, né, aquela ferida por si só e sem o conhecimento necessário, ele vai acabar piorando aquela situação. Então, às vezes, é mais fácil você sentar com o seu paciente e conversar com ele, explicar o seu plano terapêutico, explicar qual que é o seu objetivo frente àquele tratamento, frente àquela cicatrização e contando sempre, gente, que ele entenda o que você está falando. Porque é muito comum, às vezes, o paciente ele chegar pra gente e falar assim: ah, eu fui no médico e aí o médico pediu para me fazer isso daqui. Só que eu não entendi não, você me explica? Então, geralmente, o paciente às vezes ele não pergunta, né? Ele não fala que não entendeu e na hora que ele precisa fazer vem a dúvida. E aí pode vir e custar também, na verdade, ali aquela evolução do curativo. E aí essas doenças pré-existentes, né, que podem vincular ali uma maior prevalência dessas feridas, que seriam o diabetes, a hipertensão, a obesidade, o paciente às vezes que é sedentário, ou outras doenças que podem caracterizar ali um aumento dessas lesões. Além disso, gente, a úlcera venosa, ela possui uma maior prevalência, né, nesses pacientes que têm a vasculopatia e ela compreende cerca de 80 a 90% das úlceras encontradas nos membros inferiores. Então, olha a prevalência disso. E não tem outra forma da gente ter um sucesso terapêutico nas úlceras venosas, a não ser que a gente tenha o tratamento vinculado com a bota diurna. Gente, a bota diurna é um tratamento tido como tratamento ouro para esse tipo de ferida. Porém, a gente tem algumas particularidades que a gente tem que tomar um certo cuidado para estar fazendo o uso da bota diurna. De acordo com as competências técnico-científicas, o técnico de enfermagem, ele não pode passar a bota diurna. Quem tem a competência técnico-científica para isso é o enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem, como às vezes ele está mais tempo ali com o paciente, ele tem que ter a noção de como que ele vai avaliar aquele pé, aquele membro, para saber se aquela bota diurna ela está bem colocada, se ela está bem locada, né, naquele local. Se não está, por exemplo, muito apertado, garroteando membros, né, como que o paciente está se sentindo, se ela não está abaixando, né, deslocando, favorecendo ali, às vezes, uma fissura em pele, dependendo do edema que esse paciente possa apresentar. Então, a bota diurna, ela é, sim, uma grande aliada no tratamento das úlceras venosas, porém, a gente precisa ter a noção, né, técnico-científica de que quem pode passar e como que eu vou avaliar todo esse processo, tá bom? Além disso, para que a gente tenha um sucesso nesse curativo e além disso a gente tenha uma evolução benigna daquela cicatrização, o ideal para a gente poder passar a bota diurna não é só ir lá e enrolar na perna, né? Às vezes o paciente ele me fala, gente, às vezes o paciente entra em contato e aí ele fala que ele já tá passando a bota diurna.
que é só para ir lá e verificar o curativo. E eu fico pensando, como? Como que o paciente, às vezes, ele tem a noção de passar a bota de Una, sendo que a gente tem todo um processo de 50% que a gente vai aprender no curso de sábado. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse curso. E aí, o próprio paciente passa. E na hora que a gente chega lá, gente, a perna do paciente parece uma mangueira de máquina de lavar roupa. Ela tá cheia de ondas assim, por causa, principalmente ali, do edema formado pela má colocação da bota de Una. E a má colocação da bota de Una, ela pode diminuir ali o retorno venoso. Então, ao invés de melhorar, vai com certeza piorar, né? Além disso, a gente, para poder fazer, né, a colocação da bota de Una, o enfermeiro, ele tem que ter a noção de realizar o ITB, Índice Tornozelo-Braço, que é um índice, gente, que vai nos dar uma segurança que o paciente tem ou não uma DAOP, doença arterial obstrutiva periférica. Então, se o paciente ele tiver ali uma obstrução relacionada ali a uma grande rede de artérias, ou um comprometimento, ou endurecimento de artérias, isso inviabiliza o uso da bota de Una. E a gente vai ter que lançar meios de outras ações para a cicatrização daquela úlcera venosa, tá? Não é somente colocar lá um curativo e deixar daqui a 7 dias você vai lá e troca. Não é bem isso. A gente tem que ter todo um manejo correto e toda uma adesão. Lembra disso? Eu sempre falo isso. Eu sempre coloco isso em pauta. Eu sempre pergunto muito para o paciente e para a equipe que está tratando aquele paciente. A pessoa entendeu o que você vai fazer? Ela tem noção do que você vai fazer? E mais uma coisa, você, profissional, você tem noção do que você está fazendo? Né? Você sabe de que forma que você está manejando aquilo ali? Antes da gente continuar, gente, vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, né? Eu quero deixar claro para vocês que a gente tem um grupo. Esse grupo, ele é um grupo VIP, né? Chiquérrimo, e que eu quero vocês lá comigo. E esse grupo, gente, ali eu vou deixar todo o material das lives disponíveis lá e também o link, né, dos vídeos gravados lá no meu canal do YouTube. Então, é super tranquilo de você entrar. Assim que essa live terminar, você vai lá na minha bio. Na minha bio tem lá, entrar para o grupo VIP. E aí você clica e pronto, já está dentro do nosso grupo. E ali dentro, né, eu já tenho ali a aula de ontem. Eu já deixei um formulário para você preencher toda vez que você for fazer uma ferida. Desculpa, né, um curativo. Toda vez que você for avaliar uma ferida, realizar um curativo, verificar se aquela cicatrização está sendo efetiva, né? Se da semana passada para essa semana eu obtive algum sucesso na cicatrização, esse formulário te auxilia. Porque ali vão ter todos os dados. É como se fosse uma cola que você vai utilizar para fazer todo o tratamento e o manejo daquele curativo. Então, super simples. Assim que terminar, gente, eu peço esse favor para vocês. Entra lá na minha bio e entra pro grupo, tá? E esse grupo, ele, por enquanto, ele tá silencioso, mas eu vou abrir ele, né, daqui a algumas horas, né, alguns momentos, pra gente poder comentar, pra gente poder falar alguma coisa. E ali, eu vou divulgar com vocês alguns sucessos que eu já tive nos tratamentos de feridas, né? E vocês também podem entrar e falar sobre alguns sucessos também, tá bom? Toda evolução, gente, ela leva um tempo. E esse tempo, por exemplo, eu vejo muitas pessoas hoje em dia ainda fazendo curativo com pomadas. E esse curativo com pomadas, ele vem do senso empírico, do senso comum, que é aquele que pomada cicatriza feridas. Na verdade, quem cicatriza feridas é o paciente. Então, o paciente estando bem hidratado, bem nutrido, com uma temperatura ideal, com um curativo que mantenha uma troca gasosa ideal, mas que não permita a entrada de micro-organismos, você já está num caminho andado. Meio caminho andado já é para você. Então, vocês que entraram depois, tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. E nós estamos falando aqui sobre as feridas mais prevalentes. A internet caiu, né? Então essa live ficou meio dividida aqui, mas
tá valendo, né? Vamos lá que a gente vai dar certo. E aí, eu falei muito da úlcera venosa e agora a gente fala das úlceras arteriais. A úlcera arterial, gente, ela é um desafio para a gente poder tratar. E por que ela é um desafio? Porque é uma ferida que dói. É uma ferida que às vezes o paciente não deixa você chegar com a gaze. Na hora que você vai instilar o soro, ele fala assim, pelo amor de Deus, para porque tá doendo. Você ainda nem chegou com o soro, ele tá sentindo dor já. E aí você pensa lá, nossa senhora, esse paciente, ele tá numa dor tão dolorida, o que é isso? Gente, é característico daquela ferida. Tem as feridas, por exemplo, a úlcera de Marjorim, o paciente, ele sente muita dor. É uma úlcera pequenininha, é uma úlcera arterial, geralmente ligada à hipertensão arterial. E aí, geralmente o paciente ele é enviado para o psicólogo ou para o psiquiatra, porque o profissional acha que aquela dor do paciente ela está sendo inventada. E na verdade, ela não está sendo inventada, gente, ela é insuportável. Ela foi descrita, não me lembro o ano agora para falar com vocês aqui, mas ela foi descrita depois de muitos estudos e eles viram que ela tem uma característica própria. Ela tem o leito pequenininho, ela tem as bordas bem limitadas, né? Bem ali com uma borda bem fina e ela tem um tecido necrótico lá dentro, que é característico da úlcera arterial. Então, Ariane, muito obrigada, né? E hoje vocês estão mais caladinhos do que ontem, né? Ontem vocês perguntaram, né? Falaram um pouquinho sobre alguns casos de vocês. E é isso, estou esperando as perguntas de vocês. Essa aula é para vocês, é para nós. É para a gente poder ter ali uma visão melhor da cicatrização de feridas, tá? E relacionando aqui a ferida arterial, gente, a gente também tem relacionado ali a vários fatores que levam o paciente a ter essa úlcera arterial, principalmente a obstrução de artérias e membros inferiores, a hipertensão arterial e também outros fatores que vão favorecer o aparecimento dessa ferida, que no início o leito dela vai estar desvitalizado, ele vai estar aparecendo ali um leito assim vermelho bem clarinho, as bordas elas são limitadas, né? A borda dela ali, a pele periferida, ela não vai apresentar geralmente a dermatite ocre, que é característico da úlcera venosa e não da arterial. E ela vai ter uma característica que na hora que você vai olhar, você fala assim, nossa, isso é arterial, que é a necrose de tecido. Quando falta oxigênio, o que acontece com a célula? Ela morre. E quando ela morre, o próximo passo é a necrose. Então, geralmente, acontece um processo ali todo de cascata de coagulação, e como eu não tenho nutrição e não tenho sangue para fazer a cicatrização, acontece então a morte tissular, a morte do tecido, né? A Daniela está perguntando, né? Quando a ferida não é desenvolvida por uma doença e sim por um acidente, o tratamento com pomadas também é ruim? Sim, Daniele, com certeza, tá? Isso porque as feridas traumáticas, por exemplo, a ferida por um acidente, algo parecido, gente, dependendo da etiologia dela, o paciente também ele pode ter um fator de risco e aquela ferida inicialmente era traumática, porém ela teve um direcionamento, por exemplo, para se tornar uma ferida arterial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um paciente há um tempo atrás, eu fui chamada para tratar uma ferida por queimadura. Eu cheguei lá, só que aquela ferida, ela me mostrava características de feridas arteriais. Eram duas feridas, por isso que eu tô falando no plural. E daí, no início eu falei, gente, mas isso foi caracterizado mesmo por uma queimadura? Então, a família falou que tinha sido sim. Todo o histórico, ele remediava para aquela ferida por queimadura. Porém, com toda a avaliação, fazendo o ITB do paciente, verificando as características ali do paciente, a gente percebeu e foi diagnosticado junto com o angiologista que aquela ferida ela não era uma ferida por queimadura, ela era uma ferida relacionada à arterial.
Então, no início, né, teve a fisiopatologia da queimadura, sim, porque teve um processo térmico relacionado à pele, porém ele tinha um fator de risco de comprometimento arterial. E aí aquela ferida não cicatrizou e hoje a gente trata uma ferida arterial, tá bom? Já numa ferida causada por um acidente, a gente precisa entender qual que foi a etiopatologia ali daquela ferida, o que aconteceu, se foi uma ferida por fricção, foi uma ferida por trauma, foi uma ferida por queimadura, né? E aí eu preciso colocar naquele tecido ali as manifestações do que tornou, né, do que aconteceu naquela ferida e também as condições ideais para cicatrização. Então, se foi uma ferida, por exemplo, causada por um agente quente, um agente de queimadura, a pessoa caiu de moto, teve um acidente e aí teve uma lesão na perna, por exemplo, ali a gente vai ter uma lesão térmica e essa lesão térmica eu preciso levar para aquela ferida, para aquele leito ali, uma umidificação melhor, uma lubrificação de tecido. Eu preciso verificar como que está a pele adjacente, como que está a qualidade daquela pele, tá? Então, por isso que às vezes utilizar somente as pomadas como base de tratamento não é senso científico. Isso é senso comum. É aquilo que a gente já está acostumado, né? É muito comum, às vezes, você chegar para atender um paciente a primeira vez e a família mesmo falar: eu vou te mostrar, tô passando essa pomadinha aqui. E aquela pomadinha, às vezes, se torna uma garrafada. O que é uma garrafada? Mistura, um exemplo, colagenase com sulfadiazina de prata e com neomicina. Mistura aquilo tudo ali, faz uma garrafada e joga na pele do paciente. E aí eu costumo dizer o seguinte: a ferida vai cicatrizar na força do ódio. Ela vai cicatrizar por alguma razão. Só que isso não é senso científico, não é ciência baseada em evidência. E para nós, gente, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de enfermagem, para a gente poder ser reconhecido como profissionais, a gente precisa trabalhar como profissionais. E aí, a partir do momento em que a gente coloca ali senso científico ou baseado em evidência, a gente já tem uma manifestação melhor, né, do que o paciente, ele olha para você. Ele te dá mais valorização, ele acredita mais no que você fala. E outra coisa, que é o mais importante, isso serve para você como fonte de respaldo. Então, tudo que está na literatura, tudo que é evidência científica ou base relacionada à evidência, você pode fazer, porque você está respaldado, tá bom? Então, já fica a dica aí para vocês também. Tudo que a gente tem relacionado à evidência científica, você pode fazer tranquilamente, desde que o caminho seja esse, né, gente? Desde que o caminho ali para a cicatrização de ferida seja realmente esse. E aí, pra gente poder terminar, né, geralmente essas lives eu vou estar fazendo aí cerca de 30, 40 minutos. Eu peço mais uma vez para vocês que já entraram aqui, né, a Daiane tá me perguntando como tratar e avaliar a ferida em questão do que usar. Ô, Daiane, nessa questão vai diferenciar muito o tipo da ferida, né, a etiologia dela, o diagnóstico dela e qual que é a característica do exudato, da secreção que ela está te apresentando, a característica das bordas, uma coisa que você nunca pode esquecer, proteger sempre bordas de feridas, porque a irrigação sanguínea chega por ali, tanto que o tecido, né, de cicatrização ele começa bem nas bordas, e também o tipo de curativo que você vai utilizar. Esse curativo, ele tem que ter 3 orientações, que aí você não erra. Manter a umidade ideal da ferida, fazer o manejo do exudato, ou seja, absorver todo aquele exudato, né, ou pelo menos parte dele, e também fazer a manutenção da borda periferida. Fazendo isso, você não erra. A gente vai falar aqui, né, numa dessas aulas, até sexta-feira, sobre os tipos de curativos de alta tecnologia que a gente tem. E aí a gente vai conhecer que a gente tem milhares de oportunidades que a gente pode lançar a mão para o tratamento daquela ferida. Basta a gente conhecer,
né? E saber que tipo de ferida nós estamos lidando. E não é somente, gente, mais uma vez, a gente coloca aqui como manifestação para vocês não esquecerem, não é somente curativo, nunca foi. A gente vai sempre avaliar o paciente com feridas. E o paciente com ferida é aquele que tem alguma patologia, é aquele que pode estar desidratado, é aquele que pode estar desnutrido, é aquele que pode ser diabético. Então, todo esse manejo, né, dos medicamentos que ele toma, da quantidade de alimentos que ele consome, a quantidade de água que ele consome diariamente, tudo isso vão ser orientações que a gente vai lançar mão para que a gente tenha ali um sucesso terapêutico, tá? Maria José, quantas vezes por dia é necessária a troca de curativo? Ô Maria, depende, tá? Como a gente utiliza as tecnologias, né, as altas tecnologias ali relacionadas aos curativos, nós vamos falar depois sobre o hidrocoloide, sobre o alginato, a espuma de poliuretano e tantas outras, né, carvão ativado, enfim. Geralmente essas coberturas de alta tecnologia, elas são orientadas a trocar até 7 dias. Então, se você faz o curativo hoje, você limpa bem aquela ferida, você faz o manejo do exudato, você protege bordas, você pode tranquilamente deixar sob uma avaliação prévia, né? Eu só não indico isso no primeiro dia que você vai fazer, porque às vezes você não conhece como que tá aquele manejo, né? A quantidade de exudato que tá saindo ali daquela ferida. E você troca de 5 em 5 dias. E depois você vai passar até de 7 em 7 dias. E qual que é a queixa maior dos pacientes que fazem o curativo todos os dias? E quando a gente fala que tem um curativo, né, ideal e melhor, a pessoa já acha que é caro. Gente, se a gente fizer uma conta básica, né? Quantos pacotes de gás você gasta para fazer um curativo? Vamos imaginar uma ferida média de 3 pacotes de gás, bem pequena, na verdade. Esses 3 pacotes de gás, cada um deles, no mínimo que você compra é R$1. No mínimo, porque já deve estar lá na casa dos R$1,30, R$1,40, dependendo do local, até por R$4 você compra uma gás. Vamos colocar R$1 para ficar mais fácil. Aí você tem R$3. R$3, aí você vai colocar ali a atadura, que vai ser a faixa, né, que você vai enfaixar depois. Vamos colocar ali R$3, então 6. Você vai colocar ali o soro fisiológico, que vai estar mais ou menos uns de 7 a R$10. Então, vamos colocar ali R$10 para fechar, R$16. Você gasta um frasco de soro. E aí, você gasta ali um tubo, por exemplo, de sulfadiazina de prata. E aí, você vai comprar ele que custa R$57. Então, você vai usar metade daquele tubo. Então, daí já vai dar uns 24. Com isso, você já gastou R$39. R$39 por dia. Lembrando que a sulfadiazina de prata, ela tem que ter uma troca de 12 em 12 horas. Então, desses 39, né? R$39, você multiplica por 2. E aí, a gente vai ter ali R$78 por dia. Multiplica isso por 7. Olha o valor, vai dar quase R$300 por semana. E para você fazer o curativo e mostrar para o paciente que é mais barato, uma vez por semana, tem, por exemplo, ali coberturas, gente, que você compra do alginato, que custam ali cerca de R$20. E aí, você vai gastar os R$20 sua cobertura, as 3 gazinhas, o frasco de soro e o melhor ainda, o paciente não precisa ficar trocando aquele curativo de 12 em 12 horas, o risco de contaminação é menor. E o leito da ferida, ele vai agradecer, porque você não vai estar traumatizando aquele leito, porque é quase que impossível, gente, da gente fazer ali um curativo e não traumatizar as células que já estão sendo replicadas. Então, essa cicatrização, às vezes, você acaba tendo uma varredura ali daquelas células que estão epitelizadas por falta de habilidade no manejo ou porque você está trocando curativo todos os dias, tá bom?
Então, gente, né, nós falamos aqui hoje sobre as feridas mais prevalentes, que geralmente são as feridas diabéticas e também as feridas venosas e as úlceras arteriais, tá? Vou deixar essa live gravada, né? O início dela já tá, né, anterior aqui. Lá no canal do YouTube eu vou ver se eu consigo juntar as duas, tá? Para que você assista essa aula na íntegra. E a gente vai ter amanhã mais uma live às 9 horas também, relacionado a outro tema. Se você ainda não faz parte do grupo VIP, gente, é aquele grupo que a gente vai discutir sobre feridas, eu vou abrir ele amanhã para a gente poder conversar um pouquinho sobre o manejo desses curativos. Entra na minha bio aqui no Instagram e clica lá, entrar no grupo VIP de cicatrização. Vai ser um prazer ter você lá. E lembrando, gente, que no dia 10, próximo sábado, a gente vai ter um evento que é um curso presencial de feridas e curativos. E aqui eu tô dando só o gostinho para você do tudo que a gente vai ter lá no curso. Tudo isso que a gente tá falando aqui, lá você vai poder fazer com desbridamento, você vai poder fazer técnicas de enfaixamento, técnicas de bota de una, ITB, a faixa elástica, vai conhecer a infinidade de curativos que a gente tem, vai poder pegar e verificar isso. Além das tecnologias disponíveis que a gente tem, aromaterapia, laser terapia e ozonoterapia. Então vai estar incrível, tá? Então, mais uma vez, eu peço para você, encaminhe essa live para alguém. Você está assistindo agora, né, que está gravada aqui, seja muito bem-vindo. E para você que ficou comigo aqui esse tempo todo, um beijo a vocês, uma boa noite e amanhã a gente se vê. Eu espero você aqui, tá? Novamente. Até mais e um beijo para vocês, gente. Tchau!